Quando você não vê, você nem percebe, não percebe mesmo. Às vezes, e quando você vê, mas não gosta, pelo menos você vê. Mas quando você nem vê, a indiferença é muito pior do que a raiva, eu acho. Então, eu acho que uma sociedade que tem uma invisibilidade, as pessoas não têm nenhum papel, nenhuma participação, ela fica muito desumana. As cidades ficam muito desumanas, né? Essa invisibilidade das cidades eu acho que é um fenômeno mais atual, porque é um fenômeno das grandes cidades. Numa tribo você não é invisível. Numa cidade pequena tampouco. Eu acho que a invisibilidade mesmo é um fenômeno de grandes culturas de massas, realmente. A sociedade é um conflito permanente, sobretudo numa cidade como São Paulo, que tem mais de 11 milhões de habitantes, que tem muita pobreza, que tem muita riqueza. E que é impressionante porque essas coisas convivem, mas elas nem se percebem, né? Porque cada um está muito nesse mundo. Eu acho que é difícil você melhorar uma situação numa cidade como essa se você não enxerga as coisas. Então, uma cidade ela é caracterizada pelo anonimato. Todo mundo é anônimo na cidade. Eu não sou os célebres, aqueles que fazem parte do Big Brother Brasil. Mas todo mundo tem uma história e às vezes a gente não está preparado para perceber e olhar o mundo com esses olhos. Eu acho que a consequência para uma sociedade que não para de conseguir enxergar o outro é horrível. É uma sociedade que não consegue nem se tolerar, é uma sociedade que não consegue dar valor ao outro, é uma sociedade muito pouco rica, né? Só conseguia achar que eu era visível, que eu tinha visibilidade quando eu estava sobre o uso das drogas, porque eu tinha coragem de mostrar que eu era notada, ou roubando uma pessoa, agredindo, ou extravasando, né? Porque se a pessoa está caída na rua, ela também pode passar a ser da alta sociedade também, só depende de uma força de cada um. Depende de uma força da alta sociedade também. Se a alta sociedade vai sempre excluindo só aquela pessoa vai ficando cada vez na pior. Às vezes ela luta e tem vontade de se levantar e sair, participar, ser da alta sociedade, mas ela não consegue. Não consegue porque não tem uma força. Eu estava descendo uma avenida grande, com uma amiga, inclusive de elenco, né, do mesmo grupo de teatro, e tinha esse catador que estava levando um volume grande na sua carroça, e o volume de cima era um saco de feira, que ele tinha possivelmente passado, pego as coisas da feira, e aquele saco virou e começou a derramar fruta para tudo quanto é lugar da avenida. Laranja, banana, assim, no meio da avenida. Aí eu e a minha amiga nos olhamos e falei assim, derrubou, vamos lá catar. E a gente começou a recolher as coisas que ele tinha derrubado, né? No meio do trânsito, a gente parava os carros, a gente pegava. E quando a gente percebeu, a gente estava fazendo aquilo sozinha, só eu e ela. Porque ele mesmo tinha parado e ele não estava acreditando no que estava acontecendo. Ele ficou parado assim, muito espantado, né, de ver duas pessoas que viram que as coisas dele caíram e estavam começando a dar ali
Porque pra gente também estava muito fresco na memória, porque a gente estava vivendo isso. Talvez a gente não tivesse visto ou não tivesse parado se a gente não tivesse vivendo o tema. E aí fiquei olhando para ele e falei assim, nossa, ele está surpreso por ter sido visto. Ele está surpreso por ter sido considerado, né? Por ter sido notado. E eu fiquei pensando no tamanho, né, dessa transparência dele, no tamanho dessa invisibilidade dele. É muito grande. A invisibilidade leva à indiferença. E o que causa o problema na sociedade é a indiferença. A indiferença com o outro. Uma vez tinha dois meninos dormindo, coberto com... Isso daí foi em 1988, por aí, lá na década de 80. Dormindo, coberto com um saco de plástico. Passou um caminhão, acho que de lixo, passou em cima dos dois, esmagaram. Os meninos morreram, tinha 5, 6 anos. E aí o pessoal foi falar, o Padre Júlio, não sei se foi ele, né? Foi falar com o cara, assim, matou 2 moleques. Ah, não sabia, achei que era lixo. Sabia que era 2 moleques. Então, você quer mais um exemplo de visibilidade, de invisibilidade? Acho que é esse. Entendeu? Quantas vezes esse pastor, tem um pastor que tem uns cultos aqui de domingo todo domingo, eu sou voluntário também no domingo aqui. Quantas vezes esse pastor não tirou eu da frente do carro dele, era só Jesus, não, porque ele é pastor. Era só até para mim não morrer. Por causa do quê? Da cachaça. Quando a gente usava droga, a gente fazia se ser notado. Mas as pessoas notavam a gente com medo, com horror, com culpa, com pena, com raiva. Entendeu? Tem aquela espécie de nojo pra gente, né? Se precisa de um sanitário, não existe nenhum restaurante que ofereça um sanitário pra gente. Sanitário. Então é por isso que, por causa disso aí, que a Praça da Sé houve maior nojeira. Acabei de também participar com um grupo de um documentário onde a gente trata da ausência de banheiros públicos no centro da cidade. Então, de novo, nós fomos lá conviver com as pessoas que dormem ali no Largo São Francisco e que não tem onde ir no banheiro, não tem como fazer suas necessidades, porque não tem banheiro ali na cidade, né? A gente foi assim, mas como é que é isso, né? E aí eles se tornaram visíveis. Quando os dejetos deles são notados por quem passa, quando o cheiro incomoda, sabe, as pessoas engravatadas, indo para o seu trabalho, tomar seu ônibus, aí eles são vistos. No limite, né, dessa precariedade, eles são vistos. Porque ninguém mora na rua. A rua é um lugar que não dá pra se habitar, então você não mora na rua, você está em situação de rua. E aí acho que é o mesmo paralelo que a gente pode fazer. A pessoa, ela não é um drogado, né? Ela está numa situação em que ela é dependente de drogas. E aí ela pode querer sair disso, como ela pode não querer. Ela pode querer continuar. Então ele prefere a rua. Já que eu não vou me empregar nem nada, que o albergue não me arruma um emprego, então eu fico na rua mesmo, porque daí na rua tá certo não me querer, porque eu estou na rua. Mas pelo menos meu vício, eu compro meu vício lá e pronto. Estou liberado de ficar na rua, ficar no albergue. Nenhum trabalho bom não se arruma, ainda ser repreendido. Negócio de horário para chegar, horário para sair. E viciado não pode lá, nem se fala em vício, né? Não pode nem fumar. A pessoa prefere a rua, por causa disso. A gente existe na relação. Então, se a gente não é visível, não é escutado, e muitas acham que a maior parte das pessoas não são nem na própria família, eu acho que isso dá uma
no sentido de insignificância muito grande. Você fica invisível, né? Depende da pessoa. Quando a pessoa é feliz com o que está fazendo, não importa se ela é lixeira, se ela é um empresário, ela existe para ela mesma. Não precisa os outros olhar para ela, porque ela já se enxerga, entendeu? Tem muita gente que tem megas profissões, que tem toda a estrutura, ou que tem toda uma família e é abandonada dentro da própria casa. Eu morava na rua, era criança abandonada na rua. Então era uma coisa que tinha visibilidade como exclusão, que não tem família, não tem ninguém. Mas tem gente que tem pai, tem mãe, tem irmão, ou tem uma grande profissão e é abandonado dentro de casa. Qual que é a diferença? Uma prisão com grade e uma prisão sem grade. Então não dá para distinguir. Por que eu vou falar que o lixeiro não tem visibilidade?